Carlos, você quer dividir a aula comigo, amoreco? Vai lá, senta lá para você prestar atenção na aula, então, por favor, Carlos. Volta para o seu lugar. Pessoal, vocês que estão sentados aqui no fundão, ó, a Eduarda, o Guilherme, Manu, faz favor, venham sentar aqui na frente que a prof vai dar um print na tela depois. Eu preciso saber quem são os alunos que estão presentes, tá bom? Obrigada, Mariana. Mariana já pôs ali para mim, tô verificando. Todo mundo veio para frente? Não, ainda tem gente sentada lá no fundão. Vamos, pessoal. Carlos, você pode sentar no seu lugar? Gente, preciso começar, são 9 horas. É só clicar em uma das carteiras aí, Carlos. Vamos, Carlos. Me ajuda. Isso, a Mari já veio para frente. Não entendi, Eduarda. Dá para ouvir no N-Prof, não, prof? Não tá me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Respondam para mim, por favor. Sim? Ai, que bom. Então tá, então vamos começar. Pessoal, na aula de ontem, na aula de segunda-feira, né? Ó, ainda tem aluno lá no fundão. Opa, estão começando a vir para frente. Carlos, senta lá no seu lugar, por favor. Na aula de segunda-feira, a gente começou o capítulo 6 da nossa apostila, e a gente começou, então, a trabalhar um pouquinho de circunferências e o número π, certo? Que é o assunto aí da nossa aula de hoje. A gente viu os elementos da circunferência, não sei se vocês chegaram a ver a aula da prof lá no canal do YouTube do colégio, lá foi uma breve explicação do que a gente vai ver nesse capítulo número 6. Tá? A gente finaliza, então, o bimestre nele, trabalhando um pouco aqui a mistura dos dois, certo? A mistura de geometria, que é a parte que a matemática utiliza os desenhos, as imagens, com a mistura da álgebra, que é o que a gente veio aprendendo aí no capítulo 5, certo? Que é a parte que trabalha equações, a parte que trabalha inequações, que são aulas que a gente também já fez, tá legal? Então, eu preciso que vocês façam o seguinte, olha, eu vou dividir aí com vocês a tela, tá? A princípio, só para a gente poder fazer, pessoal, um remember. Pode ser assim? A gente voltar um pouquinho lá na parte da apostila que trabalha a aula de ontem, tá? Então, a gente começa aí na página do capítulo 6, certo? A prof está abrindo aqui o livro didático de vocês. Vamos já pegar aqui onde está o capítulo 6. Na apostila de vocês é a página 236. Tudo bem? Então, eu vou fazer o compartilhamento da tela, justamente para voltar um pouquinho nesse aspecto aí da apostila, tá? Deixa eu carregar que o sistema lá do colégio, a plataforma iônica, tá demorando um pouquinho hoje. Aí, já tá quase bom. Bom, e aí vocês me escrevam, por favor, no chat, se vocês estão visualizando o que a prof vai compartilhar com vocês agora, tá? Vocês estão vendo? Qualquer coisa ampliem aí no celular de vocês, por favor, porque agora eu não consigo mais ver vocês. Compartilhando até... Olha, veja se assim ficou melhor. Ficou, né? Esses são os exercícios da aula de ontem. O que eu quero aqui, então, nesse momento... Na verdade, da aula de hoje. O que eu quero aqui nesse momento é voltar um pouquinho, só para a gente trabalhar a retomada. Então, olha, dá uma olhadinha aí na tela. Essa tela aqui, pessoal, é justamente aí o capítulo 6 de vocês da apostila. Então, a gente vai estudar nessa aula, revisando um pouquinho da aula de ontem, que a gente viu em circunferências, tá bom? Então, vamos lá. A circunferência, ela é composta aí por alguns elementos. A gente tem duas palavras da matemática que representam quase a mesma coisa, certo? A primeira é circunferência e a segunda é um círculo, tudo bem? Embora essas palavras representem quase a mesma coisa aqui, sétima ano, vamos ampliar um pouquinho mais, olha lá. Significa que são coisas diferentes. Há uma diferença bem grande, não só dos elementos que existem entre circunferência e círculo, certo?
A diferença é o seguinte, a gente tem aqui o círculo, ele é completamente recheado, tá? Vou voltar para vocês ali para ver se vocês têm alguma pergunta específica, tudo bem? Então, o círculo, ele sendo completamente recheado, significa que eu consigo calcular a área, tá? E aí, a circunferência, ela se diferencia do círculo justamente nesse aspecto, porque ela não tem área, não tem recheinho, não é bolacha traquinas, tá bom? Ela tem só o contornozinho ali, ó, acho que vocês estão vendo a seta do mouse da prof, a hora que a gente faz ali o contornozinho da circunferência. Na nossa aula de segunda-feira, a prof trouxe alguns exemplos para vocês sobre o contorno dessa circunferência. E o livro também, né, a nossa apostila também proporciona isso. Ela traz aqui, ó, a roda da bicicleta, o pneu, aliás, a roda não, o pneu da bicicleta, como sendo um exemplo de circunferência. Na aula que a prof gravou lá no colégio para o canal do YouTube, lá, a gente viu que a boca do copo também é um exemplo de circunferência, certo? Ok, então vamos um pouquinho mais para frente, onde ele define isso, a diferença de círculo e circunferência. Então, circunferência é o conjunto de todos os pontos no plano equidistantes. Na aula de ontem, se vocês viram a aula, vocês vão perceber que a prof definiu o que é equidistante. Equidistante, queridos, nada mais é do que ter a mesma distância. Então, vamos para a parte do desenho aqui, ó. Estão vendo aqui o desenho? Então, a gente tem aqui, ó. E nessa imagem, eu vou dar uma ampliada só para ficar melhor aí para vocês. Nessa imagem, a gente tem alguns elementos da circunferência. Por que a circunferência? Porque não tem recheio, essa parte de dentro não está pintada, né? Não está preenchida, tá bom? Então, um elemento que é comum aos dois, tanto ao círculo quanto à circunferência, é o centro, certo? Partindo do centro, a gente tem as retas que têm a mesma distância, que são equidistantes. São pedaços de retas, os segmentos. Sai do centro e encontrar a borda da circunferência, o contorno, ok? Então, raio, 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 né? Esse diâmetro que aparece aqui, ele, embora seja um elemento, ele nada mais é do que 2 vezes a medida do raio. Só que 7º ano aqui a gente tem que ficar atento, tá bom? Sabe por quê? Porque esse diâmetro que está aqui, ele só vale como diâmetro se somente se, 7º ano, a gente tiver aqui, ó, os raios consecutivos. Um raio, logo em seguida, outro raio. O momento que a gente tem aqui raio e raio, não se torna diâmetro. Ou seja, se vocês quiserem definir dessa forma, também vale, tá? O raio nada mais é do que o diâmetro nada mais é do que 2 raios consecutivos, tá bom? Um em seguida do outro. E aí, para finalizar, então, os elementos aí da nossa circunferência, a gente tem a corda, tudo bem? Então, a corda é um elemento que diz assim, qualquer segmento de reta que une 2 pontos, então um pontinho aqui, um pontinho lá, um pontinho aqui, qualquer pontinho dentro da circunferência é chamado de corda, certo? E aí, assim, então, a gente finaliza esse estudo que trabalha um pouquinho aí do diâmetro. Ele vai dizer, então, sobre o raio, como é que a gente faz para calcular o raio numa malha quadriculada, de 1 centímetro cada quadradinho, o raio nada mais é do que o comprimento, certo? A distância do centro da circunferência até uma borda. Então, aqui a gente tem 3 raios. AC é raio, CD é raio e CB também é raio. Todos eles possuem a mesma medida, porque são equidistantes da borda da circunferência, certo? Então, agora eu vou pedir para vocês o seguinte, ó, a prof vai parar de compartilhar essa tela com vocês, e a gente vai compartilhar uma outra tela, porque justamente a gente vai fazer os exercícios da apostila, tá bom? Então, o que eu preciso que vocês façam? Vocês vão pegar aí a apostila de vocês, onde a gente trabalha justamente a página 238, tá escrito assim, ó, circunferência e o número π. Todo mundo achou? A B é o diâmetro? Isso mesmo, Manu. A prof tá dando uma olhadinha aqui, enquanto vocês se localizam, eu vou ver se tem alguma pergunta, pode ser? Vamos lá ver se tem perguntas. Tudo bem? A primeira pergunta do Carlos, ok. A Eduarda diz sim, e você, ok. Vocês viram o meu meme? Não, Carlos, agora não é hora, né? Nós estamos em aula. Tem que obedecer o que diz nele, né? Bom, não entendi.
O possuído na rocha está aqui, a gente já conversou sobre isso, né? E justamente a live da escola disse a mesma coisa, que a gente não deve entrar em aula com codinomes, certo? Porque não, aqui cadê o som? Você precisa, às vezes, recarregar a página, tem um ícone ali do lado. O que vai cair na prova, a professora já colocou no portal da Iônica, já está lá, inclusive em miniatura. Manu, acho que eu já respondi, né? A B é o diâmetro, nesse caso, porque ele corresponde a 2 raios consecutivos. Que página, Carlos? Nós estamos agora na página 238, tá? Então, respondida todas as perguntas que foram feitas via chat, vou começar, tudo bem? Então, vamos lá para o compartilhamento dessa outra tela. Essa tela, vocês vão ver o que eu estou fazendo. Então, a gente vai ver um pouquinho da onde que existe esse número π, tá bom? Como é que ele é formado, por que que ele deu uma claridade aí, porque a prof ligou a luz aqui, tá? Deixa eu abaixar um pouquinho, assim fica melhor para vocês visualizarem. Então, vamos tentar compartilhar a tela e vocês me digam aí se estão visualizando, certo? Podem escrever para mim no chat? Se vocês estão visualizando? Sim? Ah, legal. Estão vendo aqui a minha mãozinha mexer? Maravilha. Sim. Obrigada, gente, que vocês estão me ajudando aí na aula. Então, vamos voltar lá para minha tela, que agora eu não vejo mais vocês, tá? Vou ver se eu consigo aumentar o zoom e deixar o foco bem bom. Perfeito. Vou virar aqui, ó, e aí vocês conseguem ver bem certinho. Bom, vocês têm lá na página, acompanhem aí na apostila, por favor, tá? Vocês têm na página o título. Então, grifa para mim o título, circunferência e o número π. O que é esse número π? Existem no mundo aí as letras gregas, certo? Letras gregas dentro da matemática, elas são usadas para representar valores. Existem aí inúmeras letras gregas, é um alfabeto por si só, tá? O número π, essa letrinha grega, ela foi escolhida justamente para representar esse valor. Então tá, da onde vem o número π? Então a gente tem que pensar assim, olha, eu vou pegar um exemplo aqui para vocês, só para ficar claro, tá? Então, estão vendo aqui, ó, esse tubo de cola de silicone, tá? Ele tem aqui o fundinho dele, ó, dá para ver, né? Acho que ficou muito zoom, agora ficou meio difícil de... Aí, esse fundinho aqui, ó, ele é uma circunferência ou um círculo, 7º ano? Respondam aí para mim no chat, que eu já vou lá para ver, tá? Ele é um círculo, certo? Por quê? Porque ele é preenchido, ó, né? Ele é todinho lacrado aqui. Bom, o número π, ele vem justamente dessa informação, do contorno que há nesse círculo ou nessa circunferência. Em específico, a prof vai pegar um outro material para explicar melhor. Em específico, a nossa apostila vai trabalhar, assim, primeiramente, o número π com relação... Ai, eu não estou achando a minha trena pequenininha aqui. Deixa eu dar uma procurada melhor. Achei. Ele vai trabalhar aqui, inicialmente, o número π dentro da circunferência, tá? Então, eu vou pegar o círculo aqui apenas para explicar. Então, olha, a gente tem aqui, eu acho que dá para vocês visualizarem, essa reta que divide em 2 semicircunferências, no caso, 2 semicírculos. Tudo bem? Aqui a parte de cima seria um semicírculo e a parte de baixo outro semicírculo. O número π, ele vem do comprimento, então vamos pegar a trena da prof, ó, todo mundo vendo aqui a minha trena? A gente vai dar a voltinha aqui, olha lá, dei a voltinha aqui, certo? Então, quando a gente dá a voltinha, ó, a gente acha o comprimento. E lá no vídeo que a professora fez lá no colégio, deixa eu pôr bem direitinho, porque eu vou abrir a trena depois, para a gente calcular aí o comprimento deste círculo, né? Que a gente vai utilizar ele como circunferência. Ó, tá bem certinho aqui. Então, na hora que eu abrir, eu consigo perceber que o comprimento desta circunferência, no caso, corresponde a 10 centímetros, aqui tá em vermelho, eu acho que ficou um pouco longe, a prof vai aumentar o zoom aí, tá? Olha lá, 10 centímetros, certo? Até onde vai aqui, ó, 4,5, bem perfeito, 14 centímetros, 5. Então, isso significa que, para eu determinar esse número π, a gente vai fazer algumas anotações agora. Então, a gente tem lá,
comprimento, estão vendo aí na minha folha, creio eu, né? O comprimento deste círculo, que a gente pegou de exemplo, é 14,5 centímetros, certo? Agora, eu vou pegar o diâmetro. Quem que é o diâmetro? O diâmetro é aquilo que a Manu, acho que colocou ali. Vamos diminuir o zoom, que senão fica muito ruim para vocês visualizarem, ó. Saiu um pedacinho da cola aqui da prof. Deixa eu tirar. Pronto. O diâmetro aqui, ele é justamente essa linha, olha, que sai de uma borda da circunferência ou do círculo, depende daquilo que a gente está trabalhando, e vai até a outra borda, passando pelo centro. A gente deu sorte que essa circunferência, esse círculo aqui já está marcado. Então, vamos pegar lá a nossa trena, aliás, a trena da prof, né? E vamos medir. Aqui, ó, vou até marcar bem certinho. Pronto. Aqui vocês conseguem ver? Deu 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 centímetros. Olha lá, ó. Deixa eu vir para cá, acho que agora ficou melhor. Deu 5 centímetros de diâmetro. Vou até fazer com a régua, porque com a régua fica mais visível. Só que eu acho que tá muito perto, né? Vamos diminuir esse zoom aqui. Pronto. Olha lá, melhorou? Deixa eu pôr aqui. Não sei se agora tá dando para ver. Bom, mas vamos lá. Tá dando aqui 4 na régua. 4 centímetros e alguma coisa. Deixa eu fazer assim, ó. Melhorou? Um pouquinho melhora, né? 4 centímetros. Então, tá bom. Então, vamos utilizar essa informação como diâmetro, 4 centímetros. A ideia para determinar o número π é que a gente pegue esse comprimento de 14,5 e divida ele por 4, tá? Essa divisão vai dar justamente o número π aqui aproximado. Então, vou calcular, pedir para o meu auxiliar aqui da sala de aula calcular para mim isso, porque fica mais fácil, tá? E eu não preciso parar a aula. Então, o número π nada mais é do que uma letra grega que representa, pessoal do sétimo, valores determinados aí da geometria dentro da circunferência. Esse número, essa letra grega, ela é infinita. A nossa apostila não trouxe essa historinha? Mas eu vou contar para vocês, tá? Significa assim, olha, que o número π, lá na Inglaterra, a gente tem um computador que conseguiu calcular 1 milhão de casas após a vírgula, certo? Do número π. Se ele é infinito, 1 milhão é bastante. Isso não significa que a gente tem que decorar todas, tá? Bom, dividindo esses dois, a gente chegou num valor aproximado de 3,62. Vocês podem ver que o valor de π definido pela apostila é 3,14. Deixa eu dar zoom aqui, tá? 3,14. Como a prof conseguiu não, a prof arredondou aqui o valor do diâmetro, então a gente ficou com um pouquinho de distância das casas decimais, mas não tem problema. O que eu queria mostrar para vocês é que, vejam que o valor de π, ele nunca vai ser menor do que 3, certo? A nossa apostila define, então, o valor de π em alguns momentos como 3,14, há exercícios que vão utilizar 3,1, certo? E há exercícios que vão arredondar para um número inteiro 3. Até aqui, tudo bem? Deixa eu voltar para vocês para ver se vocês têm alguma dúvida. Nossa, 25 comentários no chat. Vamos ver se vocês têm perguntas. Prof, manda uma lista dos vídeos desse mês? Mando sim, tá? Quando a gente finalizar, não tem problema, como a prof fez da outra vez no mês de maio. O que é π? Bom, então acho que a prof já respondeu essa também. π é uma letra grega, encontrada pela divisão, aqui vocês estão vendo o compartilhamento da tela, pela divisão do comprimento pelo diâmetro. Aí eu tenho uma coisinha para contar para vocês. Quanto mais preciso for essas medidas do comprimento e a medida do diâmetro, mais próximo de 3,14 a gente vai encontrar, tá? Lembrando que o número π é infinito, certo? Então, o que é π já foi respondido. Onde a apostila colocou o valor de π? Um pouquinho mais para frente, a gente já vai ver. Foi na página 240, ok, obrigada de ter respondido aí para mim, Ana. Então, muito bem, vamos dar uma continuidade aí nos nossos estudos. Agora a prof vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar um pouquinho do compasso. Então, eu vou voltar lá na tela onde eu estou aqui com a minha câmera ligada, tá? Compasso, instrumento que vocês já conhecem. Deixa eu virar o meu quadro aqui, ó. Trabalhar outra parte do meu quadro. Apaguei o quadro, né? Apagando o quadro,
estamos com ele limpo aqui para dizer para vocês que um compasso é composto por uma ponta, que não é para espetar o colega, que é chamada de ponta seca, tá? E a ponta que vai o grafite. É justamente essa abertura que existe entre o compasso, entre a ponta seca e a ponta do grafite, que é chamada de raio, certo? Então, você vai ver lá na página 238 que você tem algumas informações. Eu queria que vocês grifassem para mim essas informações, por favor. Então, diz assim, ó, o compasso é um instrumento de desenho que tem uma ponta afiada, chamada de ponta seca. Grifa para mim, porque muitas vezes a gente vai dizer assim, olha, põe a ponta seca no ponto A. Põe a ponta seca no centro da circunferência. Se você não sabe quem é a ponta seca, como é que você vai localizar esse ponto na circunferência? Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos para frente. Página 238 agora, tá? Lá, ele vai trazer um passo a passo para vocês. Ele tem assim, ó, passo 1, passo 2, passo 3. Para você desenhar, para você construir uma circunferência utilizando o seu compasso. Eu vou explicar 2 modos de você fazer isso com o compasso, e digo mais, vou explicar mais um sem o compasso. Bem bacana esse, tá? Então, primeiro, vamos no que a apostila diz. Ela diz assim, olha, alunos do 7º ano, vocês vão precisar... Ixi, a minha régua sumiu, deixa eu pegar ela. Vocês vão precisar aqui de uma régua, certo? Ok, então... A apostila diz que, com o uso da régua, vou para cá que a minha luz está bem em cima, com o uso da régua, você vai marcar o comprimento do raio, certo? Então, vamos pegar aqui, ó, tô lá no pontinho 0, né, e vou marcar, não sei, vamos fazer um raio aqui de 3, ó. Então, ele diz, risca lá 3 centímetros. Esse é o primeiro passo da nossa apostila, certo? E aí, você vai pegar o seu compasso, então... Você vai pôr a ponta seca em um dos inícios dessa reta, ele chama de segmento de reta, e ele diz assim, olha, aonde ela começou aqui, eu estou chamando de ponto A, tá? Aonde ela terminou, eu estou chamando de ponto O. Isso é o que trabalha o nosso material didático, certo? A nossa apostila. Vou pôr um zoom para ficar melhorzinho, tá bom? Então, uma vez que você abre o seu compasso aqui, ó, ponta seca e grafite, tudo bem? Aí você vem com essa distância, que é o seu raio, que no caso a gente está utilizando 3 centímetros, certo? Então, você vai colocar aqui, ó, vamos pegar outro lugarzinho aqui, mais longe daqui. Então, eu acho, e eu acredito que vocês também, que o mais difícil é a gente fazer esse contorno, né? É a gente quebrar o punho aí, ó, e a minha câmera mexeu. É para a gente quebrar o punho e riscar a circunferência, né? Muito bem, forçando, ó. Minha câmera mexeu, gente, pronto. Então, a gente tem lá, onde o compasso normalmente fura o papel, né, a ponta seca, você tem o centro O, e essa distância, o comprimento do centro até a bordinha da circunferência, seria o ponto A. Ou seja, o raio é de 3 cm, certo? Para a gente voltar um pouquinho nos elementos que a gente já trabalhou, a prof vai perguntar para vocês assim, olha, se eu traçasse a reta que passa pelo centro da circunferência, chegando de uma borda à outra, eu teria quem? O diâmetro. Então, o diâmetro é a maior corda que uma circunferência pode ter, porque ela passa nas extremidades dessa circunferência e inclui o centro. Bom, quanto mede esse diâmetro, então? Isso é raio, certo? Ó, de 0 de O, né, que é o centro, do O até uma borda, do O até a outra borda, é raio. E o raio a gente viu que tem 3 centímetros. Então, 3 com 3 dá 6. Então, a gente pode anotar aqui, ó, o raio é 3 centímetros, sucê. E o diâmetro nada mais é do que 6 centímetros. Tudo bem? Sim? Vou lá, vamos ver se vocês têm alguma pergunta aqui. 18 comentários. Vou direto para as perguntas que para mim é mais fácil. Então, se tiver menor que 3, está errado? Sim. Se o exercício pedir para você assim, olha, desenhe e ilustre uma circunferência, aonde você tem o raio 3, você fizer menor que 3, está incorreto. Coloca o que, Ana? Prof não entendeu. O que é para grifar? A definição de ponta seca. A gente está ali na página 238, tá? 6 centímetros, isso mesmo, Manu, o diâmetro seria de 6 centímetros. Se caiu a net, não tem problema, você pode anotar as dúvidas e clica sempre lá em recomeçar. Se tiver maior que 3, também tem problema, certo? Porque o que o exercício pede para vocês? 3 centímetros? É 3 centímetros. Por quê?
Porque a régua, pessoal, é um instrumento preciso, certo? E o compasso também são instrumentos de precisão dentro da matemática. Por isso que o compasso, a gente sempre pede para o aluno manter essa partezinha aqui, ó, que é onde fica ali a estrutura que abre e fecha, sempre muito bem fortinha, tá? Muito bem ali, como é que eu vou dizer? Sem ficar bambo, sabe? Para a gente não poder errar isso aí. Prof, então π também tem que ser 3 centímetros dividido por 6? Não. Gente, 3 centímetros é o raio. O valor do π é comprimento, é o contorno da circunferência. A gente vai ver nos exercícios que nós vamos fazer juntos, tá? 3 centímetros dividido por 6 vai dar 2. Isso significa que você tem 2 raios, que é o que forma o seu diâmetro. Se π for maior que 3, o que acontece? Nada, porque π é maior que 3. π corresponde ao número 3,1415, se eu não estou enganada, 24, ele é infinito. Tem infinitos valores após a vírgula, tá? Aqui, Sofia, conseguiu? Veja aí, Sofia, se você conseguiu. π pode ser 4? Jamais. Qual o valor de π que a prof falou? 3,14. Esses são os 3 primeiros números fixos do valor de π. Lembrando, quanto mais preciso for o comprimento, né, quanto mais precisão você tiver no comprimento e mais precisão você tiver no diâmetro, mais próximo do valor real de π você vai chegar, do 3,14. Vamos voltar no quadro de antes da prof? Deixa eu achar aqui onde está o meu quadro. Aqui, ó. Meu quadro está aqui. Então, vejam que a prof, quando fez o cálculo do comprimento pelo diâmetro, ou seja, a divisão dessas informações, eu cheguei em 3,62. Por quê? Porque o meu diâmetro foi aproximado. Não foi um valor real do que estava lá naquela cola que eu trouxe de exemplo para vocês. E o comprimento também não, né? Não foi real aquilo. A prof aproximou. Então, quanto mais precisa é essas informações, melhor é o valor de π perto de 3,14. Tudo bem, gente? Acho que melhorou um pouquinho, né? Então, existem algumas perguntas aqui que eu vou tentando responder. O valor de π sempre será 3? Não, Letícia. O valor de π, ele é 3,1415, ele é um número infinito, certo? A nossa apostila e exercícios que vocês vão encontrar em vestibular, em exercício de concurso, vai dizer para você qual o valor que você deve considerar. Ou você considera apenas o 3, que é a parte inteira do número decimal, ou você considera 3,1, ó, lembrando que não é 3,14, pode ser que você precise usar só os 2 primeiros, depende muito de quem elaborou o exercício, tá bom? O π, esse eu já respondi. Como ver o comprimento do círculo, Ana? Vou mostrar de novo. Como achar? Vou mostrar de novo. Então, vamos lá. Deixa eu voltar para o meu quadro branco aqui. Muito bem. Então, se a gente tiver lá a nossa cola, tá? Tá aqui, ó, certo? A minha parte circular é essa. Então, a prof utilizou uma trena. O ideal é fazer com barbante, é fazer com uma corda, tá? Que fica bem mais fácil. Olha, eu confesso para vocês que eu já vi até aluno fazer com fio de cabelo. Tem noção? Arrancar um fio de cabelo, colocar em volta e esticar na régua. Funciona super bem, mas eu acho que dói, tá? Então, o comprimento da circunferência, ela é dessa forma, ó. A gente pega lá, então, um material maleável, né? No caso, a minha trena aqui, ela é maleável, que eu consigo dobrar. Vocês podem ver que com a régua é impossível. Como é que você vai contornar? Porque comprimento é contorno. Como é que você vai contornar com a régua? Ó, eu forçando aqui, eu quebro. Perceberam? Então, a gente tem que pegar o material maleável, dar a volta na minha circunferência, olha lá, vamos fazer bem certinho. E quando eu der a volta, olha, eu tenho que unir os pontinhos ali. Pronto. Deu bem aqui, ó, bem nesse risquinho. Aí eu venho aqui, eu abro, eu posso fazer a leitura desse material na própria trena, porque a minha é numerada, ou então eu posso utilizar uma régua. Eu venho aqui na régua, coloco lá, ó, e vejo que marcou aqui 15,5, ó, bem certinho, 15, gente, não deu nem 15,5, deu 15,45, 15,45 milímetros. Então, vejam que a prof aqui, quando fez o cálculo para vocês ali no quadro ao lado, eu arredondei, né? A prof pegou 14,5, até menor do que realmente é. Então, quanto mais próximo você tiver do comprimento real do objeto, que no caso foi a minha cola aqui, tá? Mais próximo do valor de π você vai ter.
Vamos para as perguntas. Prof, como nós vamos calcular o comprimento de uma circunferência sem treino ou algo do tipo? Eu acho que é sem ali, né? Eu já vou fazer os exercícios com vocês, vai ficar um pouquinho mais claro, tá? Como se fosse um desenho, quero ver como ver o comprimento. Mas se fosse por um desenho, vou mostrar também, são os exercícios que nós vamos resolver. Mas se for circunferência, como ver o comprimento? Mas se for uma circunferência, como ver o comprimento? Ana, circunferência e círculo, os dois têm comprimento, porque é contorno. Comprimento, galerinha do sétimo ano, é contorno, certo? O contorno de uma circunferência ou de um círculo é dado pela fórmula que a gente vai ver. O que a prof quer que vocês entendam nesse momento é a construção dessa nossa circunferência. A apostila trouxe passo a passo, do passo 1 até o passo 3, utilizando a régua. A gente risca, então, um segmento de reta, certo? Mede, abre o nosso compasso nessa estrutura que a gente tem aqui de 3 centímetros, por exemplo. Gabriel, pode sair do palco, por favor? A gente está tão desagradável ter que parar a aula. Obrigada, Gabriel, prof. Adora assim, tá bom? Uma outra forma de você medir é, sem fazer esse risco, o seu segmento de reta, vou puxar meu quadro mais para cima aqui, olha. É você pegar, então, a abertura já pronta, vamos abrir um pouquinho mais só para ficar diferente. E medir aqui, ó, deixa eu virar a minha régua, e medir na própria régua. Então, você vem lá, ó, ponta seca no 0, né? Tô marcando aqui, deu 4 e 1, 4 e 2, ó. 4 centímetros e 2. E você não precisa fazer o traço. Então, você vem, você estrutura a ponta seca no centro, traça lá a sua circunferência, e você já sabe que a partir do centro, ou seja, lá no furinho, você tem, então, um raio, deixa eu virar aqui, o computador às vezes me atrapalha um pouco, mas não tem problema, então vai dando um jeitinho aqui, olha, unir lá, então, a bordinha da circunferência, ou do círculo, porque os dois têm raio, tá? Os dois têm centro, a única diferença é o recheio de dentro, então você tem o centro e uma bordinha lá, que eu vou chamar de B, 4,2 centímetros. Essa é uma forma. Agora, a prof vai contar para vocês, vai ensinar vocês uma forma da gente encontrar, desenhar uma circunferência sem compasso. É claro que aqui não é tão preciso, tá? Então, vejam assim, você tem o lápis e tem a mãozinha lá, tá? Então, olha como você vai fazer. Você vai segurar dessa forma, ó. Tentem aí em casa agora. Ó, você vai pôr o dedão aqui apoiando o seu lápis e o dedo aqui, ó, tem que ficar livre aqui em cima. Sabe por quê? Porque dessa forma você vai determinar o raio da circunferência, tá bom? Então, vamos fazer assim, ó. Vamos medir aqui, eu quero uma circunferência de raio 5. Então, eu venho aqui no meu dedo, na régua, tá de ponta cabeça para vocês, né? Deixa eu arrumar. Venho aqui, ó, e tô medindo 5 aqui, perceberam? A unha, o dedo da prof e mais o lápis lá. Ok, aí eu vou segurar esse lápis e o dedinho de vocês fixo e vou girar aqui o papel, certo? Então, ó, a gente segura, gira apenas o papel com delicadeza, é claro que não pode ter nada atrapalhando, e o meu computador já travou. Travou aqui a minha folha. Então, ó, eu vou girando essa folha, sem sair ali do óbvio, né, do meu raio. É claro que isso aqui é uma forma só para gente visualizar, porque aqui de precisão não tem nada, vai haver variação de raio aqui, mas é só para vocês terem uma ideia, olha lá. Né? Não fica assim 100%, mas é uma forma, certo? Da gente fazer aí uma circunferência. O raio, então, seria a distância da unha da prof até lá seria aqui, ó, né? Até a bordinha dessa circunferência. Não fica 100%, mas é uma forma aí da gente quebrar um galho também. Tudo bem? Vamos para os nossos exercícios, que a gente tem algum tempinho de aula. Gente, até aqui. Ficou alguma dúvida? Então, a gente viu o instrumento compasso, viu a construção, vamos voltar aqui no meu quadro, e expliquem para mim aí se alguém tem alguma dúvida. Nossa, prof, ficou muito bom. Olha, gente, realmente, a minha circunferência até fiquei feliz ali, né? Ficou parecendo real. O Rodrigo, não, tá ok, obrigada, Rodrigo. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? A pro é ninja, haha, quem lidera. Eu não consegui entender muito. Qual, Gabriel? Será que é porque você estava no palco na hora da explicação? Carlos tem dúvida? A Yane não, tá tranquilo, obrigada, Yane. Carlos, você escreveu ali eu. A Sofia travou tudo. Sofia, clica no carregar que você tem ali no cantinho, que pode ser que a página volte, tá? Ok. Da circunferência.
Então, Gabriel, essa aula da circunferência, na verdade, a gente viu ontem. Essa aula, ela vai trabalhar alguns elementos. Como você vê o comprimento sem a trena? Então, Carlos, o comprimento sem a trena, a gente utiliza a fórmula, que é o que a gente vai estudar agora. Tá legal? Então, vamos lá. Uma circunferência e um círculo possuem elementos. No momento, a gente vai estudar só a circunferência. O círculo, não. Tudo bem? Então, vamos ver. Estamos aqui agora, então, na página 239. No final da página, sétimo ano, vocês têm ali, ó, comprimento da circunferência. Todo mundo achou? Escrevam aí para mim. Se eu posso explicar de novo, Gabi. Eu posso, mas o que vocês querem que eu explique de novo? Como ver o comprimento sem a trena, a gente vai ver agora. Todo mundo achou sim, não deu para ver a circunferência, o π. Ah, entendi. Então, Sofia, assim, olha, o que é para grifar? Até agora nada. E essas coisas, o π e essas coisas, tá? Então, vamos começar assim, olha, sétimo ano, vamos organizar o nosso raciocínio. O que a gente está estudando? Circunferência, tá? A nossa apostila mostra pra gente que círculo e circunferência são coisas diferentes. O círculo é só o contorno, ó, vamos vir aqui no meu quadro, é só o contorno, é só a casquinha. O círculo é tudo isso aqui, ó, tudo que tá dentro mais a casquinha. Então, a gente diz que ele tem recheio, que ele tem interior. Tudo bem? Ok. Com base nisso, a gente viu aí na nossa apostila, na aula de segunda-feira, os elementos. Então, um elemento é o centro, que eu tô fazendo de caneta roxa, tá? O raio, que é chamado de Rzinho. O diâmetro, que na verdade é o encontro de dois raios, tá? E a corda, que é um pontinho qualquer ligado a um pontinho qualquer, chama-se corda. E esse aqui, que pega dois raios e mais o centro, a gente chama de diâmetro. Então, esses são os elementos básicos, tá? Diâmetro, pronto. Aí vem a nossa apostila e diz assim, olha, vamos tentar agora calcular o comprimento. Gente, vamos pensar assim, olha, se eu tivesse uma reta qualquer, tá? Essa reta ficou torta, deixa eu mudar o quadro aqui. Vou fazer uma coisa, aqui eu tenho, ó, um quadro aqui, pronto. Para de mexer a câmera, pronto. Vamos supor que a gente tem aqui o desenho de uma reta, certo? E aí eu falo, sétimo ano, meça para mim a reta. Quanto tem? Quantos centímetros tem essa reta que começa aqui, ó, no ponto A e termina aqui no ponto B? Quantos centímetros tem? Aí, o que você faz? Você vai lá e você pega aqui a sua régua, você mede bem certinho, e você viu ali que deu 8,7 centímetros. Pronto, perfeito. Gente, se eu tiver uma circunferência agora e pedir para vocês medirem com a régua, como é que vocês vão fazer? Você vai colocando a régua aqui, ó. Daqui aqui deu 1 centímetro, prof. Daí daqui aqui deu mais 1 centímetro, prof. Não dá. Perceberam? Não dá, é impossível. O círculo é preenchido com todos os raios? Sim, com todos os raios. Aí vocês vão pensar, quantos raios tem? Infinitos. Porque por um ponto passam infinitas retas, ou seja, infinitos raios. Tudo bem? Ok. Então, vamos, Ana, o que é para grifar por enquanto? Nada, tá? O prof já vai voltar ali um pouquinho. Então, respondidas as perguntas iniciais, agora, vamos ver o que é essa fórmula do comprimento. Quando você virar a página, vai lá para 240, pessoal. O diâmetro é uma corda, né? Isso, Ana, isso mesmo, o diâmetro é uma corda. É a maior corda que existe na circunferência. O que é corda? Corda não é o ligamento de dois pontos dentro da circunferência? Então, veja, você tem um primeiro ponto aqui e um segundo lá. O diâmetro é uma corda, é a maior, tá bom? Perfeito, queridos. Então, agora na página 240, vocês têm um trabalho em equipe. Deixa eu explicar. Não se preocupem, esse trabalho vai ser postado para vocês na sexta-feira, para entrega na segunda. É o último trabalho do bimestre, ele vale 2 pontos e assim encerramos as notas de trabalho de vocês, tá? A prof vai mandar todas as explicações, vocês não precisam ficar preocupados via plataforma iônica, por isso tem que acompanhar diariamente, tá bom? Então, terminou a prova de matemática na quinta, vocês têm mais uma provinha lá na sexta, eu acho que é geografia, é isso? Se eu não estou enganada, é geografia, né? Quantos foram os trabalhos enviados até agora? Vocês fizeram uma releitura, certo? Vocês fizeram o trabalho de equações, vocês vão finalizar esse trabalho em equipe aqui, que vai ser individual, com postagem em uma outra plataforma, chama Padlet, não se preocupem que eu vou explicar tudinho, é bem facinho de manipular, tá?
vocês vão tirar uma foto dessa página da apostila e vai colocá-la para mim. Bem tranquilo. Assim a gente vai poder ver a construção de cada um de vocês. Tá? É geografia, né, Carlos? Obrigada. Então, assim, essa prova que é de geografia, após vocês realizarem a prova, ou no sábado, ou no domingo, ou na própria segunda, vocês fazem um trabalho de matemática, tá bom? É rápido, não é um trabalho demorado, vocês vão precisar do compasso, que é um instrumento que a gente está utilizando agora. Tá legal? Então, ok. Então, vamos para frente. No finalzinho, agora sim, Ana, pega o seu marca-texto, por favor. Você e todo mundo da aula. Então, tá bom. Lá no finalzinho da página 240, agora a gente vai começar como é que eu calculo o comprimento sem uma trena, ó, sem a trena, sem o fio de cabelo, sem uma corda, sem uma lã, para dar o contorno, né, para eu fazer o contornozinho e abrir aqui na régua. Então, diz assim, ó, sendo C o comprimento, grifa para mim, no final da página 240. Grifaram? Da circunferência e D, o diâmetro da circunferência, podemos estabelecer a relação. Então, pode grifar tudo isso aí. O que a prof acabou de explicar para vocês, ó, o comprimento dividido pelo diâmetro é igual ao valor de π, certo? Olha só o que a apostila faz. Todo mundo vendo aí o quadro da prof agora, tá? Fazer, opa, acho que é assim. Isso, assim fica melhor para vocês. Então, ele diz assim, ó, o comprimento dividido pelo diâmetro dá o π. Quem que é esse π? 3,14, 15, 16 e continua, tá? A nossa apostila vai usar nesse momento apenas 3,14, o máximo de 3 números. Deixa eu só ver como é que vocês estão visualizando. Tá legal, dá para ver bem. Vou voltar aqui para vocês. Então, ok. Ela diz assim, ó, ou a gente pode escrever comprimento é igual a π vezes d. O que é isso? Como que ela chegou dessa forma? Olha só que bacana que ela faz, ela só inverte. O que está dividindo vai passar multiplicando. Olha aqui. Pronto, o que é isso? É uma equação. Para eu isolar o comprimento, porque eu vi alguém perguntar assim, como é que eu acho o comprimento sem uma trena, sem uma lã, sem uma corda para eu contornar? Com a fórmula, tá? E a fórmula é essa daqui, ó. Vamos pensar aqui comigo, 7º ano, repetindo a pergunta do Rodrigo. Posso fazer os trabalhos que eu não fiz? Não é o momento para nós conversarmos sobre isso. Eu não sei quais foram os trabalhos que você não fez. Tá, Manu? Mas a prof vai dizer assim, olha, você pode mandar para mim a sua pergunta lá na plataforma única. E, claro, você pode, só que vai haver um desconto dessa nota, né? Porque todos os trabalhos são aplicados com prazo, tá bom? Mas não tem problema, não. Pode fazer, a prof corrige e já acrescenta. Só que tem um detalhe, queridos. Eu tenho ali um prazo para entregar essas notas. Então, eu não posso ficar aguardando, por isso que a gente tem prazo para vocês também. Essas notas devem estar no colégio até o dia 30, certo? Então, eu preciso fazer a correção, eu preciso digitar essas notas e enviar via e-mail para o meu coordenador. Se vocês mandarem o trabalho aí no dia 30, eu não consigo fazer isso. Então, eu tenho prazo aí de até o dia 29, às 18 horas, do trabalho que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Vou pôr ele na plataforma única, ele já está na agenda também. Não se preocupem que ao fazer a leitura do trabalho vai ficar fácil de vocês entenderem. É um trabalho gostosinho, usa compasso, é bem dinâmico, tá? Bem tranquilo de ser feito, tá bom? Então, pensa aqui comigo agora, ó. Professora, é verdade que as aulas vão até 4 de julho? Felipe, vamos só terminar a nossa aula, a gente tem ali pouco tempo e a prof já não recorda mais essa informação, tá? A gente tem ali umas provas, né, de recuperações para fazer, certo? São 7 minutos para terminar a aula, exatamente. Então, a gente tem ali umas provas de recuperação, e sim, após a finalização dessas provas de recuperação, a gente terá um curto recesso, tá legal? Mas é algo que vai dar para descansar pelo menos um pouquinho, né? Muito bem. Então, vamos lá. Pensem comigo, quem que é o diâmetro? O diâmetro não é 2 vezes o raio? Ou ainda, 7º ano, não é um raio mais outro raio? Não é isso que é o diâmetro? Então, essa fórmula que a gente tem aqui, ó, de C, ou seja, comprimento, igual a π vezes d, pode ser escrita de uma outra forma. Ela pode ser dada como comprimento é igual ao valor de π vezes 2 raios. Porque o diâmetro são 2 raios. Dá uma olhada aqui, ó, no quadro anterior da prof. Esse aqui, ó. Esse quadro aqui, a gente tem um raio mais um raio. 2 raios.
E todos esses dois raios deu quem? Vamos voltar no quadro aqui, ó. Deu o meu diâmetro, certo? Então, a fórmula que trabalha o comprimento, ela pode ser escrita de duas formas. Qual maneira? O comprimento de uma circunferência é dada pelo valor do π, dessa letra grega, que corresponde a 3,14 vezes o diâmetro, que é 2 vezes a medida do raio. Ou ela pode ser dada como comprimento é igual a π vezes 2r, ou seja, 2 vezes a medida do raio, que nada mais é do que o diâmetro. Então, é a mesma coisa. Vale aquilo que a gente quer utilizar, tá? Amorecos, presta atenção na prof agora. Por uma forma de organização, a matemática joga o coeficiente, lembra dessa palavrinha, coeficiente? O número que acompanha a letra, lá na frente, ó, do π, tá? Para ficar melhor organizado, visivelmente correto. Matemática formal. Então, a gente escreve o comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o r, que é o raio. Pergunta, prof, mas como nós vamos calcular o π sem o comprimento da circunferência? A ideia não é calcular o π. O π é dado, é 3,14. A ideia é determinar quem? O comprimento, ou então o raio. Vamos para os exercícios que vai ficar mais claro, tá? Então, o π para calcular o comprimento é 3,14. Carlos, depende muito do enunciado do exercício. Vamos ver os exercícios? Vai ficar mais fácil. Tem exercício que vai falar, considere o π igual a 3. Então, você vai usar, ó, em vez do 3,14, você vai usar só a parte inteira. Tem exercício que vai dizer assim, olha, usa o π igual a 3,1. Então, você vai usar apenas os dois valores primeiros aqui do seu π, certo? Ok, então vamos virar a página aí. Vai para a página 241. Tudo bem? Agora é hora de grifar, Aninha. Tá escrito lá assim, ó. Como o diâmetro é o dobro, né? O diâmetro é igual ao dobro da medida do raio, isto é, diâmetro é igual a 2r, 2 vezes o raio, podemos dizer que o comprimento é igual a 2πr, que nada mais é do que a prof anotou aqui para vocês, ó. Comprimento é igual a 2πr. Grifa para mim isso daí, por favor. Grifaram? Perfeito. Aparecem ali os exemplos, a prof vai pular esses exemplos, porque essa aula está gravada também via canal do YouTube da prof, e assim que terminar essa aula, eu disponibilizo ela para vocês, tá bom? Então, vocês podem ver aí a correção dos exercícios, passo a passo, a leitura de cada exemplo, estudado bem certinho, tá bem tranquilo. Então, vamos para frente aqui, ó. Tô com vocês na página 242. Todo mundo pegou aí? Sim? Manda aí para mim uma respostinha, por favor. Prof, achamos? Sim, estou aqui com o material. Sim, sim. Ai, adoro vocês. Muito obrigada, gente. Virando o meu quadro. Apaguei meu quadro aqui. Vamos para o próximo. Legal. Então, vamos para o primeiro exercício. O resto vai ser tarefa. E aí, você confere lá na aula que eu gravei, tá bom? Então, o primeiro exercício, ele diz assim, olha, o exercício número 4, que está na página 242. Tá bom? Então, exercício 4, página, vamos por aqui, 242. Vamos fazer junto esse, tá legal? Ele diz assim, olha, calcule o comprimento. Opa, quem que eu quero? Comprimento. Calcule o comprimento de cada circunferência a seguir. Olha a pergunta que alguns me fizeram aí, ó. Adote o π igual a 3,1. Estão vendo que o exercício traz isso? Quem que é o valor do π? 3,1. Prof, se por acaso deu a louca na apostila, ela não trouxe o valor de π. Qual que eu uso? 3,14. Tá? Vai usar o 3,14. Lembrando que esse número, ele é aproximado, certo? Maravilha. Então, vamos fazer a letra A. Fazendo a letra A com vocês, ele diz assim, olha, você tem um raio igual a 12 centímetros. Dá para ver, pessoal? Diz aí para mim, pessoal, dá para ver? Sim, né? Ok. Sim? Sim. Muito obrigada, gente. Então, vamos calcular o comprimento, ó. Qual a fórmula do comprimento? Comprimento é igual a 2 vezes o valor do π, vezes quem? O raio, certo? O que eu quero procurar? O comprimento. A gente tem aqui, sétimo ano, uma fórmula. Essa fórmula, ela é geral. Ela vale para todos, tá? Isso significa que eu só vou substituir quem eu tenho. Então,
Quanto vale, ó, comprimento é igual. Tirar esse skin daqui que não tem nada a ver. Quanto vale 2? 2 mesmo. Então, ok, escrevi. Quanto vale o π? No exercício 4, o π está valendo 3,1. Quanto vale o raio? 12. Então, eu vou substituir 12. Agora, a gente tem que o comprimento nada mais é do que uma multiplicação de valores. Aí, pessoal, vai ficar a critério de quem está resolvendo o exercício, tá? Vejam só. Você pode resolver esses dois primeiro, certo? E encontrar lá, ó, 6,2 vezes 12, tá bom? Ou você pode calcular esses dois aqui, que dá 2 vezes 12 é 24, vezes 3,1, certo? Depende de quem está resolvendo. O que é mais fácil resolver? Essas duas multiplicações, pegar aquilo que a gente sabe fazer de cabeça, fica a critério, porque na multiplicação, tanto faz a ordem, né? A multiplicação dos produtos não altera o fator, certo? Então, C é igual a 74, quando a gente faz essa multiplicação, 4 centímetros. Coloquem sempre a unidade de medida. Então, letrinha A, realizada. Vocês farão de tarefa e depois conferirão lá na aula que a prof já postou hoje para vocês, o exercício 5, circula aí para mim, por favor, tá bom? O exercício 5 tá bem explicadinho na aula, eu volto nos exemplos, fiquem tranquilos. Circula o exercício 6. Pode circular, também vão fazer. 7, circula também. 8, circula também. E aí a gente termina a nossa aula de hoje. Tá legal? Amanhã a prof manda para vocês uma revisão da avaliação bimestral. Desejo a todos vocês aí uma excelente avaliação, né? Se concentrem, a revisão vai estar bem bacana com aquilo que a gente vai trabalhar na prova, tá? Na avaliação. Sexta-feira, então, eu posto o trabalho, uma aula, tá? E o trabalho, são duas coisas. O trabalhinho para fazer entregar segunda e uma aula aí para vocês. Queridos, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta no microfone? Escrevam para mim que eu já desbloqueei os microfones, tá? Vou desbloquear todos, que aí vocês vão falando devagar, senão não vão entender. Vou parar de compartilhar a tela com vocês aqui. Legal. O Rodrigo, então tá. Então, vamos lá. Vou voltar aqui no chat. Eu já vou pôr aqui para... Aqui, ó. Pronto. Aí vocês clicam. Já vai aparecer para vocês? Já subiu? Deixa eu ver se já subiu. Ainda não. Vou tentar de novo. Oi. Ah, já foi. Já deu certo. Então, vocês estou ouvindo. Vocês estão com os microfones todos ativados, mas para vocês poderem falar, vocês têm que clicar no microfone de vocês e ele tem que ficar, o microfone tem que ficar amarelo. Meu microfone já está amarelo. Ok, já estou te ouvindo. Então, assim, ó, por favor, pessoal que está mais no fundo da sala, sentem nas carteiras que estão para frente para eu dar um print da tela, por favor, senão não sairão todos e aí eu não tenho como computar a presença, tá? Isso, preencham todos para mim, você não precisa sentar no palco comigo, tá bom, Gabriel e Carlos? Aí, ó, tem uma carteira aqui, ó, do lado da Duda. Aí, agora ficou uma carteira do lado da Isa. Faça favor, gente, venha para frente. Marquinhos. Ah, José, não é aí no fundão, né? Muito engraçadinho. Posso, gente, bater um print? Não dá ainda, tem aluno lá no fundão. Obrigada, José. Adoro você. Aí, ó, ainda tem o Marquinhos. Marquinhos, você não tem o meu print. Venha para... Aí, gente. Eu só dar o print da tela aqui, tá? Vou pegar tudo no microfone. Não. Ai, gente, vocês são demais. Pronto, alguém tem alguma pergunta? Que o prof vai encerrar a aula. Gente, alguém tem pergunta? Não? Então tá bom. Tem uma então, eu vou mandar noite. Um beijinho pra você. Boa noite? Boa noite. Tá bom, obrigada. Boa noite, é ótima. Ó, beijinho para vocês, bom estudo. Se precisarem, é para ficar na plataforma Iônica, tá bom? Até mais.